Olá, tudo bem? Meu nome é Thelma Penteado, eu sou coach de comunicação e esse é o 127º vídeo da série Desafio 365 e a gente tá na Semana das Histórias. Eu quero trazer para vocês o valor das histórias e não é de qualquer história, mas das histórias que tocam os nossos corações e que nos falam de superação, de transformação e principalmente que nos motivam a achar as nossas soluções através do aprendizado que elas nos trazem. E isso veio depois de 2 semanas super importantes, que foram as semanas da comunicação e do relacionamento. E nessas 2 semanas a gente viu como a comunicação é vital e importante para a socialização e também para a construção da nossa identidade, uma vez que a linguagem é que faz com que o nosso pensamento seja estruturado e que a gente possa nomear coisas, possa compreender o outro, possa ser compreendido, se fazer compreender, ou pelo menos tentar, né? Que a gente está vendo até agora que a gente é humano e que tudo isso que a gente está falando em teoria, realmente quando chega na prática, nem sempre tudo é tão perfeito. A gente sabe disso, mas a gente tenta e sempre vai tentar buscar a perfeição, sempre vai tentar buscar fazer a coisa certa. E aí a comunicação, a identidade, a conscientização, estar presente é fundamental. E no final de tudo isso, no final desse processo de reflexão sobre como você se comunica, como você interage, como são os seus relacionamentos, que quando a gente falou de relacionamento aqui, a gente não falou só do relacionamento amoroso, a gente falou do relacionamento humano. Você com sua família, com seus companheiros, com seus colegas de trabalho, com filho, com mãe, com pessoas na rua. Falamos de relacionamento no sentido mais amplo. E a comunicação também nesse meio de fazer-se compreender em qualquer tipo de relacionamento. E assim a gente vai construindo experiências, construindo e vivendo. E, claro, quando a gente tem uma experiência, a gente tem uma história para contar. E a gente ama história. O ser humano ama história, porque é através das histórias que a gente aprende. Vide as parábolas da Bíblia, vide as lendas, vide as histórias que a gente tem de outras culturas, como as parábolas e lendas indianas, que são belíssimas. Tem toda a mitologia nórdica, mitologia grega, mitologia hindu e por aí vai. A mitologia nossa aqui, nosso folclore, toda a nossa história de como os índios contam do surgimento do planeta e das civilizações, tudo isso nos faz pensar sobre a nossa própria existência. Então, é nesse intuito da gente compreender o valor das histórias que a gente vai ver ao longo da semana a importância que elas têm na nossa vida, como a gente vai poder utilizar essas histórias e principalmente como é que a gente pode enxergar que nós produzimos o tempo todo histórias de grande valor que podem ajudar outras pessoas e principalmente a nós mesmas. Quando a gente pode olhar pra gente, olhar para as nossas experiências e aprender com elas. Sabe por quê? Porque a gente vive no automático. Quando a gente está no meio da experiência, quando a gente está no meio do olho do furacão da experiência, a gente só está vivendo. É emoção. A nossa razão está muito mais para resolver uma questão, né? Para poder convencer a outra pessoa de algo, realizar alguma coisa, do que refletir sobre. A reflexão sobre a nossa experiência, ela é sempre um passo depois do acontecido. Ela é sempre um olhar depois do que aconteceu, analisando o que aconteceu. E aí cabe sim um olhar diferenciado, cabe um olhar cuidadoso, amoroso, respeitoso com o nosso momento,
sendo realmente franco, sendo realmente criterioso, no sentido de que a gente tem que saber mesmo se a gente fez coisas bacanas, se a gente estava bem nas nossas atuações, naquilo que, na nossa comunicação, no que a gente fez, ou no que a gente pensou em fazer e não fez, no que a gente disse ou não disse. Então a gente olha para isso com muito cuidado, até para que a gente possa se redimir caso isso seja necessário, ou que a gente possa realmente ver que não, tomamos a atitude que a gente pôde tomar e foi ótimo. E aí a gente analisa o que aconteceu, qual foi o resultado e vem então o aprendizado, ou para que a gente mantenha ou para que a gente modifique o nosso comportamento. E é sobre isso que a gente vai falar essa semana. E para começar, eu vou deixar uma reflexão para vocês. E aliás, mais uma vez agradecer a todo mundo que tem participado, que tem colocado aqui as suas observações, os seus pensamentos. Por favor, vamos continuar essa troca, porque ela é riquíssima, estou adorando. E estou muito grata em saber que aquilo que eu estou falando está tocando o coração de alguém e está ajudando essa pessoa, a você, a vocês, a refletirem sobre suas próprias vidas e assim buscar sempre uma consciência mais amplificada de tudo, podendo ter a liberdade de escolha. Que quando a gente tem consciência, a gente pode se posicionar e isso não tem preço. Então eu agradeço muito. E eu vou deixar então uma reflexão para hoje. Uma que eu já fiz na Semana da Comunicação, mas que agora eu quero trazer com o olhar da história. A gente sabe que a gente ouve histórias desde que a gente é pequenininha. Histórias sobre nós mesmas, histórias sobre nós mesmos, né? Alguém, papai, mamãe, titio, titia, alguém sempre tem alguma coisa para falar sobre como a gente era. Então, quando a gente ouve essas histórias sobre nós mesmos, a gente tende a acreditar porque nossa lembrança talvez não chegue tão longe, não seja tão clara quanto a da que as pessoas estão nos falando, né? Pois bem, essas histórias que a gente ouve, a gente tende a aceitar como verdade. E aí a gente vai incorporando a nossa personalidade. E vai pensando, eu sou isso que estão dizendo que eu sou. E aí a gente vai falando de nós mesmos a partir de histórias que nos são contadas sobre nós mesmos. E depois a gente vai contando as nossas histórias sobre nós mesmos, para nós mesmas, quando a gente vivencia algo que de alguma forma nos faz entender que aquela crença que a gente tinha é verdadeira. Então, se eu sou pequenininha e ouço sempre que eu sou muito desorganizada, que eu não sei fazer nada direito, e aí de repente, já mocinha, eu faço alguma coisa que sai errado, aí eu digo, desde pequena eu sou assim, minha mãe sempre disse. Aí eu chego à vida adulta, faço alguma coisa e eu digo, definitivamente eu não presto. Eu sou desorganizada, não há o que fazer. E aí veio aquela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela pro resto da vida, acabou, né? Não tem a música? Pois é, mas não é bem assim. Porque muitas vezes essas histórias nos são contadas com uma carga emocional, porque tem a história que nos foi contada e tem aquilo que a gente sente em relação à história que nos foi contada. Porque a nossa visão de criança também não é a realidade perfeita, mas a gente guarda aquela marca, aquela emoção, aquela impressão. Então todas essas leituras são apenas leituras. A realidade é uma coisa, a leitura dela é uma versão que vai variar de pessoa em pessoa. Então tem a versão das pessoas que te conheciam sobre você, tem a versão sua quando pequena sobre aquilo que diziam pra você, tem a sua versão adolescente sobre quem era você, tem a sua versão atual, tem a sua versão quando você tá de bom humor, tem a sua versão quando você tá no péssimo humor. Veja como tudo isso influencia. E a gente acaba construindo 1000 histórias e vivendo dessas histórias e vivendo das crenças que a gente tem por base com essas histórias. Então, o meu pedido de hoje é para que você inicie a semana
pensando o seguinte: que histórias marcaram a sua vida? E agora, por história, eu nem estou entrando na história dos contos da carochinha, das princesas, não. Que histórias suas, da sua vida, te marcaram de longa data? Pense nisso, anota no papel. E ao longo da semana a gente vai brincar com isso, vai trabalhar isso. E vai ver que de repente você tem uma história bem diferente dessa que você acredita que seja a história da sua vida. E aí você vai ficar livre para poder escrever novas histórias já transformada. Por quê? Porque o tempo passa e a gente muda. Então as nossas histórias não podem ser sempre as mesmas. Concorda comigo? Então te espero aqui amanhã para a gente continuar esse papo sobre as nossas histórias e como elas podem impactar os outros e a nós mesmas. Um beijo enorme e até lá!